Salve, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Deus é bom em todo o tempo, né? Compartilhar aqui com os amados irmãos um texto bem conhecido que se encontra em Lucas. Lucas capítulo 18, no versos 35. Aqui na minha versão vai dizer que é o cego de Jericó. Glória a Deus! E eu creio que os irmãos conhecem essa história, né? Do cego de Jericó, o cego Bartimeu. E aqui vai dizer que Jesus estava passando, né? Perto de Jericó, e ali se encontrava um cego. E ele perguntava quem estava passando. E ali as pessoas disseram que era Jesus. E ele começou a clamar, né? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Mas aquelas pessoas começavam a repreender e mandavam que ele calasse a boca. E ele continuava a clamar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus se comoveu ali e mandou dizer que tragam até mim. Mas imagine bem, irmão, um cego chegar até Jesus. O cara ali estava totalmente inútil, né? Mas a palavra de Deus vai dizer aqui que ele se levanta, rebola sua capa e sai em direção onde está Jesus Cristo. O que eu acho bem interessante nesse texto, o cego de Jericó, é que Jesus ali ele estava cercado por uma multidão. E além dessa multidão, ainda tinha os discípulos ainda ao redor de Jesus Cristo. Então daria trabalho para que o cego se levantasse e fosse em direção a Jesus para passar pelaquela multidão. Mas a palavra de Deus vai dizer que o homem disse para ele assim: levanta, coragem, porque ele te chama. E naquele momento ele larga sua capa e segue em direção a Jesus Cristo ali. Ele não pensou nos empecilhos, não pensou nos impedimentos que estavam à frente dele. Ele só pensou que se ele chegasse até Jesus, o problema dele teria solução. Então assim ele fez, então ele seguiu, ultrapassou aquela multidão com toda dificuldade. Porque não é fácil você andar sem ver. Então ele ultrapassou aquela multidão e chegando perto de Jesus, e Jesus já sabia o que ele queria. Como Jesus também já sabia que ele estava naquele lugar. E ele fez questão de passar por ali. Então ele chega perto de Jesus e Jesus pergunta para ele: o que queres que eu faça? E ele diz: Senhor, eu quero ver. E ele diz assim, respondendo Jesus: vá, porque a tua fé te salvou. Veja. Mas entenda o mistério, irmão. Isso acontece nos dias de hoje. Porque quando a gente está passando pela tribulação, pela dificuldade, a gente fica vendado, irmão. A gente começa a tornar o problema maior do que Deus. Se o certo é Deus ser maior do que o problema. Então que hoje fique essa reflexão para a igreja, que isso acontece nos dias de hoje também. Porque do mesmo jeito que Bartimeu, o cego de Jericó, tomou uma atitude de se levantar, jogar aquela capa, porque aquela capa ali, irmão, estava significando no momento para ele que ele não tinha mais serventia de nada, que para ele tinha acabado. Mas Jesus está dizendo essa noite: não acabou não. Vem até mim que eu farei. Então foi isso que ele entendeu quando o homem disse para ele: levanta a coragem e vai até lá. Então o que está faltando, irmão, isso para a gente é levantar, ter a coragem e prosseguir, irmão. Não importa o tamanho da multidão que vai ter lá na frente, mas o que importa é a tua fé ultrapassar ela até Jesus. Aleluia!
Porque é esse Deus que eu e você serve, irmão. Porque em nenhum momento da palavra aqui, da palavra de Deus, você vai encontrar uma pessoa tendo um encontro com Jesus e voltando da mesma maneira ou de mãos vazias. Glória a Deus! Todos aqueles que chegaram até Jesus voltaram com seu milagre. Então não é diferente nos dias de hoje não, irmão. Porque aqui na palavra, para muitos aqui também era impossível. Mas lá em Lucas capítulo 1, versos 37, diz que porque para Deus nada é impossível. Então é esse Deus que eu e você serve, o Deus que opera milagre nos dias de hoje, o Deus que cura, o Deus que liberta e o Deus que salva. Ele continua sendo o mesmo. E que aonde, irmão, a gente pisar a planta dos nossos pés, que a gente possa proclamar o Evangelho de Cristo. Porque lá em Marcos capítulo 15, se a gente não falha a memória, versos 15 e 16, dizia que pregar é o Evangelho a toda criatura. Jesus está dizendo que é para você pregar. Glória a Deus! Ele não está dizendo que é para você convencer, porque quem convence é o Espírito Santo do Senhor. É verdade. Então o nosso trabalho que foi dado em nossas mãos é pregar. Pregar o Evangelho a toda criatura. Então é esse o ídolo do Senhor, que é onde colocar a planta dos nossos pés haja mudança. É verdade. Que é esse Deus que eu e você serve, o que tirou você do lamaçal do pecado e te pôs no lugar de honra. E assim Ele fez na minha vida e vai fazer na sua. Do mesmo jeito que Ele está trabalhando para salvar a minha família, vai salvar a sua. Se para você está tendo um caso impossível lá, está dando trabalho, Jesus está chegando, irmão. Porque do mesmo jeito que Ele sabia que Bartimeu estava ali, desmerecido, desprezado, Ele fez questão de passar por aquele caminho. Então do mesmo jeito Ele vai passar na tua casa para trazer salvação. Aleluia, Deus! Porque é esse Deus que eu e você serve. Apenas a gente deve confiar. É difícil confiar, irmão. É difícil confiar em Deus. Porque vem as dúvidas, vem as aflições. Mas eu nunca andei de avião não, mas eu tenho uma noção. Quando a gente entra no avião, a gente não conhece o piloto. Mas mesmo assim a gente confia nele. E porque a gente conhece o nosso Deus e não devemos confiar, irmão. Então que a gente possa confiar, irmão, nesse Deus que opera milagre desde os dias anteriores para cá. Porque Deus não mudou não. Ele continua sendo o mesmo. E não há uma promessa que não vai se cumprir. Todas elas, até os dias de hoje, estão se cumprindo. Jesus deixou bem claro que no mundo a gente vai ter aflição, irmão. Mas teve bom ânimo. Ele venceu. E se Ele venceu o mundo, nós também vamos vencer, porque nós somos filhos dele e herdeiros. Então é esse Deus, irmão, que eu e você serve. Então eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.